Pessoal do primeiro ano, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre lançamento oblíquo. Hoje nós vamos trabalhar um exercício um pouco diferente, que traz uma análise que a gente não está muito acostumado. Eu vou fazer junto com você, para você conseguir realizar depois. E eu trouxe aqui mais um simulador, pessoal, do site lá do pht.colorado. Depois você pode analisar ele com calma, brincar um pouquinho. Ele te ajuda bastante nessa parte aí, digamos, lúdica, visual, das propriedades do lançamento oblíquo, tá bom? Então esse carinha aqui, pessoal, ele é bastante completo, dá para a gente avaliar muitas coisas. Eu posso mudar aqui o ângulo de lançamento, posso mudar a velocidade inicial, tem câmera lenta, velocidade normal, posso mudar o objeto que eu vou lançar, aqui no caso estava lançando uma abóbora, posso lançar uma bola de futebol, uma bola de golfe, uma bola de canhão, um carro, um piano, a gente vai ver o que isso muda ou não, porque ele te dá informação aqui de massa e de diâmetro. Posso colocar resistência do ar, esse é um cara que a gente vai ver como influencia. Posso mostrar aqui os vetores da velocidade da aceleração e tem um cara aqui que eu posso escolher um ponto específico da trajetória para medir tempo, para medir distância, para medir altura e também uma fita métrica aqui para a gente medir algumas coisas, tá bom? Então vamos fazer alguns testes aqui, pessoal. Vamos colocar uma velocidade inicial bem baixinha aqui, ó. Por exemplo, 5 metros por segundo, tá bom? Vou deixar todo mundo aqui com 60 graus de inclinação o nosso canhão, tá bom? Então olha o que vai acontecer. Quando eu atiro aqui, ó, olha o alcance como foi bem pequenininho aqui, ó. Tá perto ali de 2 metros. Agora, se eu aumento a velocidade inicial, por exemplo, para 15 metros por segundo, não mudei mais nada. Mesmo corpo, mesma inclinação. Se eu aumentei a velocidade inicial, a gente já vê um alcance, obviamente, maior. Já foi lá para praticamente 20 metros, né? E se eu aumento ainda mais a velocidade, por exemplo, para 30, olha o que acontece com o corpo. Eu vou ter até que diminuir o zoom, né? Para a gente conseguir ver aonde esse cara conseguiu chegar. Então, de 20 metros ele foi para praticamente 80. Então, perceba que na velocidade inicial não é uma questão de proporcionalidade direta, né? Aí eu dobro a velocidade inicial, eu dobro o alcance. Isso não existe, né? Existe uma outra proporção que depois a gente pode analisar na equação completa lá do alcance, como o V0 ao quadrado influencia. Mas perceba que se eu for aumentando aqui a velocidade inicial, o alcance, obviamente, também aumenta. Perfeito? Vou apagar aqui e vou fazer uma outra análise com você importante sobre o ângulo. Se liga só, pessoal. Vou colocar um ângulo aqui bem alto de 80 graus, tá bom? Vou deixar uma velocidade aqui inicial intermediária de 15. Quando o ângulo é muito alto, pessoal, o que acontece com o corpo? Olha só. Ele atinge uma altura máxima bastante elevada, quase acertei o carinha ali, sem querer. Ele atinge uma altura máxima bastante elevada, mas o alcance dele é pequeno. A distância que ele percorreu aqui na horizontal é pequena. Você notou isso? À medida que eu for diminuindo o ângulo, por exemplo, para 60 graus, olha o que acontece. Ele já não atinge uma altura máxima tão grande, mas ele ganha em alcance, né? Se eu for, por exemplo, para 45 graus, olha o que vai acontecer. A altura máxima ainda é menor, mas a distância percorrida, né, o alcance, ainda foi maior. E você pode fazer todos os testes possíveis aqui com os ângulos, nenhum deles dará um alcance maior do que o ângulo de 45 graus, tá? 45 graus é o ângulo que você consegue atingir o alcance máximo no lançamento oblíquo. Sempre assim, professor? Sempre assim, tá bom? Você pode até diminuir, por exemplo, aqui para 30 graus. Olha aqui o que acontece, ó. O alcance, perceba, ó, o 30 graus caiu no mesmo alcance que o 60. Isso não é coincidência, pessoal, tá? Quando os ângulos são complementares, aqueles cuja soma vale 90 graus, eles resultam no mesmo alcance, numa mesma distância horizontal. 60 mais 30 dá 90. Então, esses dois caras caem no mesmo lugar. A altura máxima dos 60 graus é maior que a altura máxima do 30, eu concordo. Mas a distância é a mesma. O primeiro cara que a gente atirou aqui foi com o 80. Então, o outro ângulo que vai atingir aquela alturinha aqui pequenininha, que quase acertou no carinha, é o 10 graus, né? 80
mais 10 dá 90. Eu não tenho medida de 10 graus aqui. Então, eu vou fazer uma outra para você ver que dá certo. Ó, vou fazer com 25. Cheguei ali. Eu vou até colocar... Deixa ali, não tem problema. 25. Para chegar no 90, são 65 graus, certo? Então, olha aqui os 65. Vou atirar. Acertou no mesmo lugar. Então, existe uma propriedade aí de relação entre os ângulos. Quando a soma for 90, o alcance deles é o mesmo, tá bom? Se liga só outra coisa, pessoal, bacaninha, ó. Vou pegar o ângulo de 60 graus. Vou atirar com essa velocidade aqui de 15 metros por segundo, tá bom? O que eu estou atirando, pessoal, é uma abóbora de massa 5 quilogramas. Eu vou trocar o corpo. Eu vou pegar uma bala de canhão que tem uma massa de 17 quilogramas, né? Quase 4 vezes mais pesada. Vou atirar a bala de canhão. Olha o que aconteceu, pessoal. Ela atingiu o mesmo ponto. Por quê? Porque nós não estamos considerando a resistência do ar. Quando isso ocorre, a massa não influencia no tempo, na distância e na altura que são atingidos no seu movimento, tá? Tanto que nenhuma equação que a gente utilizou até agora tem essa análise de massa, né? Perceba, ó, vou colocar aqui agora um piano, 400 quilogramas. Ó o piano subindo e descendo lá e atinge o mesmo ponto. A gente sabe que no mundo real não é isso que acontece, né? Por causa do tamanho, por causa da massa, que são fatores que a resistência do ar realmente influencia. Então, olha como vai mudar. Ó, o piano atingiu essa medida aqui, que eu vou trazer de volta ao meu alvo, para a gente ter o valor mais ou menos ali, né? Então, sem resistência do ar, esse piano atingiu aqui 20 metros, tudo bem? Vou deixar mesma angulação, mesma velocidade inicial, são os mesmos parâmetros. Colocando a resistência do ar, olha o que vai acontecer aqui, ó. Já caiu antes, percebeu? A gente consegue medir aqui, ó, perto lá de 17, quase 18 metros, né? Então, cada corpo vai reagir, vamos dizer assim, de uma forma diferente perante a influência da resistência do ar. Mas, com certeza, com esse cara, a gente percebe que o alcance é menor. Concorda comigo? Tranquilidade? Mas a gente avalia sem a resistência do ar para facilitar a nossa vida, tá bom? Vou atirar de novo aqui a abóbora e a gente vai analisar um negócio interessante. Ó, vou colocar aqui no 20, só para ficar bonitinho. Quando você estiver brincando em casa, se você quiser acertar, né, fazer tipo uma competição aí, eu acho que esse cara vai atingir ali e tal, aquela distância, né? Aí você coloca o alvo, aí você atira. Se você acertar exatamente no lugar, ele coloca uma estrelinha lá para mostrar que você acertou nas suas contas, tá bom? O que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó. Esse carinha aqui é um medidor específico do ponto. Então, se eu escolher aqui o ponto da altura máxima, por exemplo, olha aqui, ó, a distância que ele percorreu até entre o canhão e esse ponto foi 9,93 metros, essa distância aqui. A altura máxima, 8,6. O tempo, 1,32 segundos. Se eu, ó, nenhum ponto tem altura maior que 9,93. Opa, na verdade tem um aqui, desculpe. Então, esse, na verdade, é o ponto aqui de altura máxima. Opa, gente, eu estou olhando o valor errado, né? Desculpa. A altura é o valor de baixo, é 8,6, tá certo? Estava olhando a distância. Realmente, esse ponto aqui é a altura máxima, 8,6 metros, ok? Quando a gente atinge a altura máxima, a gente tem algumas propriedades interessantes, né? Porque existe a questão da simetria, tempo de subida igual a tempo de descida, e a distância está exatamente a metade do alcance total. Vamos ver se isso está acontecendo. O tempo foi 1,32 segundos. Então, 1,32 vezes 2 dá 2,64. É para ser o tempo total do movimento. Vamos ver aqui, ó. Deu 2,65. Com certeza havia uma terceira casa decimal que não coube aqui no nosso visorzinho para ele dar esse arredondamento. E olha a distância aqui, ó. 19,86. Vamos ver qual que era a distância que ele estava aqui, ó. 9,93. 9,93 vezes 2, 18, 19,86. Exatamente o dobro do valor que a gente tinha lá. Então perceba que as propriedades de simetria estão de acordo com o que a gente estudou até agora. Beleza? Tranquilo?
Outra coisa que dá para a gente ver, pessoal, eu vou colocar aqui em câmera lenta e vou colocar um cara muito interessante que são as componentes da velocidade. Eu vou atirar, não vou comentar nada, eu quero ver se você percebe o que está acontecendo, tá bom? Eu vou colocar com 45 graus, porque como ele é o alcance máximo, talvez ele caia mais ou menos para cá, assim. Como o alcance é máximo, você vai ter mais tempo para perceber o que está acontecendo. Preste atenção, ó. Vai aparecer umas flechinhas verdes. Se liga só. Acertei ali no maior alvo, né? Não acertei no meio, cheguei perto. Pessoal, você percebeu as flechinhas verdes? Se liga só, vou atirar de novo, vou dar uma pausa. Olha aqui, ó. O exercício está mostrando as componentes da velocidade inicial, que é o que a gente calcula lá pelo seno e cosseno, V0x e V0y. Esse cara aqui na horizontal é o V0x, esse cara na vertical é o V0y. Quero que você preste atenção agora comigo apenas na componente horizontal V0x. Só presta atenção nela. Você percebeu, pessoal? Durante todo o movimento, ela não muda de tamanho. E a gente aprendeu lá no módulo 1 de vetores que o tamanho do vetor está relacionado ao módulo do vetor. E isso a gente já sabia, que no eixo x o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Por isso que essa flechinha não muda de tamanho, porque ela tem o tamanho constante, movimento uniforme. Percebeu a análise? Agora vamos olhar para a componente do VY, da velocidade vertical. Olha o que acontece, pessoal. Na subida, ela diminui de tamanho. Você está vendo? Ela começa grande de novo. Ó. Vamos zerar aqui, peraí. É que agora tirei dois ao mesmo tempo. Então deixa todo mundo. Olha o que aconteceu. Quando o cara está na subida, a flechinha que está em cima, que é a velocidade horizontal, vai diminuindo. Por quê? Porque a gente sabe que no movimento de subida é um movimento retardado, ele vai brecando na subida. Não estudamos isso? Que o VY diminui na subida, por isso que o vetor ele está diminuindo de tamanho à medida que ele sobe. Quando ele chega na altura máxima, olha aqui, ó, não existe velocidade na vertical. É aquela propriedade que a gente estudou que resolve um monte de exercício. O VY valendo zero. E agora na descida a gente sabe que é um movimento acelerado. E aí esse vetor VY começa a aumentar de tamanho à medida que o tempo passa. Pegou a ideia? Olha de novo, ó. Subida VY diminui, altura máxima VY igual a zero, descida VY aumenta até chegar na altura, na mesma altura que foi o lançamento, ok? E dá para a gente colocar aqui, ó, o vetor velocidade total, que sempre vai ser calculado pelo Pitágoras, né? Percebe que é sempre a diagonal ali entre o Vx e o Vy. E outra coisa interessante de você reparar é que esse vetor total ele é sempre tangente à trajetória. Ele só encosta na trajetória em um ponto, pega como se fosse assim de raspão. A gente vai estudar isso bastante lá no módulo 3, que é o movimento circular. Essa velocidade aqui que é tangente à trajetória, ok? E um outro detalhe aqui de vetor, para a gente terminar essa análise do simulador, é da aceleração. E a gente já sabe, pessoal, que a aceleração no lançamento oblíquo, ela só tem no eixo Y. E ela sempre aponta para baixo, porque é a aceleração da gravidade. Então você vai ver aqui no simulador, olha aqui, ó, só tem aceleração para baixo, não tem aceleração para cima, para a direita ou para a esquerda, e você percebe que a aceleração não muda de tamanho durante o movimento. Por quê? Porque é uma aceleração constante, que é o próprio valor da gravidade, que na Terra vale 10, ok? Então percebe que são duas coisas diferentes. Aqui a gente está medindo a aceleração do movimento. A aceleração nunca muda, ok? O que vai mudar são as velocidades, ok? Se liga aqui, ó. Verdinho, velocidade, amarelinho, a aceleração. Dá para a gente analisar até os dois juntos. Beleza, pessoal? Pegamos a ideia? Depois, tira um tempinho para você brincar aqui no simulador, mas tirar informações úteis pode te ajudar. O exercício que a gente vai resolver hoje, pessoal, é um cara que dá para fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar o canhão e colocar ele numa certa altura. Então o canhão agora não vai mais atirar do chão.
Ele vai tirar de uma certa altura, por exemplo, 5 metros. O que você acha que vai acontecer? Ó, antes a gente tinha isso aqui, né? Ó, a abóbora chegou lá em 23 metros. Se o canhão não está no chão, está numa altura acima do chão, é de se imaginar realmente que o alcance seja maior. E é exatamente isso que ocorre. Percebeu? Foi de 23 nesse caso aqui para 27, mais ou menos, né? E não tem nada a ver, pessoal, pegar estes 5 metros que está aqui e somar com o alcance, entendeu? Não é essa conta que a gente vai fazer. O exercício que a gente vai resolver é desse tipo. O canhão, o seu lançamento, não está sendo feito mais no chão. Está sendo feito a uma certa altura e a gente vai ver como que isso influencia no cálculo do alcance, do tempo, etc. e tal. Ok? Essa vai ser a análise que a gente vai fazer no exercício. Perfeito? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com você o nosso slide para a gente resolver o passo a passo desse exercício importantíssimo. Está aqui. Então, qual que é o título? Lançamento oblíquo feito de um ponto que está acima do chão. Cuidado com esse cara, tá bom? Vamos com muita calma. Eu selecionei, pessoal, para a gente treinar o exercício desse tipo, o exercício que está na sua apostila, na página 30, o exercício é o número 18, tá bom? Então, olha aqui como é que está o enunciado. Uma bola é arremessada a 20 metros por segundo em um ângulo de 30 graus com a horizontal, e essa bola está numa ponte que está a 30 metros acima do nível da água, ok? Ele não deu para você no enunciado, mas a gente já sabe esses valores. O seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é 0,86, arredondando. Gravidade igual a 10, sem atrito, sem resistência do ar, tudo tranquilo, tá bom? Aí o item A, pessoal, ele pergunta, aonde, relativo ao ponto na água, imediatamente, diretamente abaixo do local de lançamento, aonde a bola vai atingir a água. Ou seja, em relação a onde ela começou, qual é a distância que ela percorre, qual é o alcance. É o que está escrito no item A. E no item B, ele pergunta por quanto tempo a bola permanece no ar. Pessoal, muitos exercícios você consegue uma resolução melhor quando você faz um desenho, né? Então eu tentei esquematizar aqui para você um desenho muito high-tech, assim, muito, né, super elaborado, como você já está notando, para você entender o que está acontecendo. Então essa aqui é a nossa ponte, que está a 30 metros acima da água, ok? A gente vai jogar a nossa bolinha, que está nessa ponte. A bolinha foi jogada com 20 metros por segundo e essa velocidade está formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Perfeito? É um lançamento oblíquo, a gente sabe que a bolinha vai fazer essa trajetória aqui. Concorda comigo? O exercício quer saber o alcance, o delta SX, que está aqui. Percebe que ele fala em relação, né, à linha da bola, né, de fato, onde ele começou o lançamento, qual é a distância que ele percorre, qual é o alcance e qual é esse tempo de movimento. Pessoal, é claro que esse movimento, do jeito que ele está aqui, ele é diferente daquele que a gente está acostumado, estava acostumado a estudar na semana passada, que era o lançamento total, né? Que o cara começa no chão e termina no chão. Agora a gente está avaliando uma outra análise, que apesar de ainda ser lançamento oblíquo, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com algumas coisas que mudam. Porque uma coisa que você, olhando para o movimento aqui, para o desenho, você já repara. Qual é? Que o tempo que esse cara demora para subir não é o mesmo tempo que esse cara demora para descer. Você concorda comigo? Porque esse cara ele já começou numa certa altura. Se é metade ou não, eu não sei. A questão é que ele já começa numa certa altura. Então, o tempo que ele demora para subir, com certeza é um tempo menor que ele demora para descer e chegar na água, né? Porque a altura que ele vai percorrer aqui em cima é só um pedaço da altura total que ele percorre na descida. Você concorda comigo? Então, aquela propriedade de simetria, tempo de subida igual a tempo de descida, nesse tipo de exercício não vale. A gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Então, olha aqui, ó. Vamos fazer então uma análise pré-continhas, pré-resolução. Como eu comentei com você, já existe uma clara perda de simetria entre a subida e a descida do movimento. Então, de fato, a gente vai ter que avaliar cada movimento, subida e descida,
de forma isolada, de forma separada. Porém, a gente não vai totalmente desconectar um movimento do outro, ok? Mas agora a gente perde essa simetria com relação ao tempo, tá bom? Mas algumas coisas se mantêm, pessoal, e por isso você pode ficar mais tranquilo. A decomposição do V0 em seno e cosseno você mantém. O movimento uniforme no eixo X e o movimento uniformemente variado no eixo Y se mantém. E as propriedades que a gente viu lá, as equações se mantêm. A única coisa que não mantém é a simetria do tempo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos resolver esse exercício começando pelo nosso passo inicial, como sempre, que é a decomposição da velocidade inicial, tá bom? Então como que a gente faz? Já fizemos isso lá várias vezes na semana passada, só relembrando, V0x, componente na horizontal, V0 vezes o cosseno do ângulo. V0,20, cosseno 0,86, multiplicando 17,2 metros por segundo. Ok? Componente Y é V0 seno, seno de 30,5, vezes 20 que estava no enunciado, 10 metros por segundo. Fiz a decomposição, como sempre, preciso começar com esse cara. Beleza? Tranquilo? Agora, pessoal, vamos avaliar o seguinte, ó. A gente ainda tem uma propriedade, esse cara não muda, nunca vai mudar, que na altura máxima do movimento, a velocidade vertical, a velocidade de y, vale zero. Esse cara nunca muda, essa propriedade não vai ser alterada, independente do estilo de exercício do lançamento oblíquo, tá bom? Então, como sempre, pessoal, a gente vai usar a equação de Torricelli, já que a gente não tem o tempo de subida, né? Então, v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a delta s vira vy quadrado igual a v0 y quadrado menos, por que menos? Porque na subida é um movimento retardado, aceleração negativa, ok? E a aceleração é a nossa gravidade g, delta s y, já fizemos vários exercícios com esse cara. Como eu estou calculando na altura máxima, no lugar do vy eu coloco zero. V0y fiz pela decomposição vale 10, a ao quadrado, menos 2 vezes aceleração 10 vezes altura máxima, ok? Passo para lá, passo para cá. 10 ao quadrado é 100, 100 dividido por 20, que é o resultado dessa multiplicação, 100 por 20, 5 metros, ok? Só que agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal. Este 5 metros é medido, essa altura de 5 metros, é medido com relação à água ou é medido com relação à ponte? A gente tem sempre que medir, pessoal, de onde o corpo começou o movimento. Então, estes 5 metros é a altura máxima que o corpo atinge em relação à ponte. Vai ser útil para nós, como exercício, quer saber a distância e o tempo que a bolinha demora para atingir a água, é necessário a gente também saber qual é a altura que a bolinha atinge em relação à água, a altura máxima. Então, como é que eu faço? Eu somo o 30 metros, que é a altura da ponte, que o exercício me deu. Então, em relação à água, esta bolinha atinge 35 metros de altura. Pegou a ideia? Somei os 5 metros do meu cálculo com 30 metros do enunciado, que é a altura da ponte. Portanto, a altura máxima dessa bolinha, 35 metros em relação à água. Ok? Beleza? Outra coisa que eu posso fazer, pessoal, é fazer um vovô ateu aqui para calcular o tempo de subida. E, novamente, eu uso a propriedade que Vy vale zero. Isso não muda, tá bom, pessoal? Vy vale zero. Então, olha aqui, ó. Zero é igual V0y, fizemos a decomposição 10, menos, porque é uma subida, gravidade 10, vezes o tempo. Passa para lá, passa para cá. O tempo só de subida, só entre a ponte e a altura máxima, 1 segundo. 1 segundo para ele subir. Beleza? Tranquilo? Agora, pessoal, a gente vai ter que avaliar o movimento de descida. E no movimento de descida, a gente tem que resgatar alguma coisa do movimento de subida. Quando o corpo atinge a altura máxima, já vimos que a velocidade dele vale zero. Então, essa velocidade, que é a final da subida, será a velocidade inicial da descida. Concorda comigo? A velocidade com que ele termina de subir vai ser a velocidade com que ele começa a descer. Por que isso me ajuda, pessoal?
Porque agora eu vou calcular o tempo de descida. E para isso eu vou utilizar um sorvetão. Então olha aqui, ó. Sorvetão, ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Adequando para o lançamento oblíquo fica dessa forma, já explicamos isso. Então agora entenda. Como eu estou considerando a descida total, a descida lá da altura máxima até a água, o ΔSY que eu vou utilizar é a altura total, é a altura da bolinha em relação à água. Por isso que eu fiz lá no item 2 do cálculo anterior aqui, a soma dos 5 mais o 30, que era a altura da ponte. Porque agora eu vou utilizar na análise da descida. Pegou a ideia? Então, olha aqui, ó. ΔSY era a altura total que a bolinha vai percorrer, está aqui, 35 metros. Como comentamos, velocidade final da subida igual à velocidade inicial da descida. Qual é a velocidade final da subida? É zero. Então, a velocidade inicial V0 da descida também é zero. Está aqui, ó, 0 vezes t. Entendeu o que eu fiz? Como é descida, agora virou mais, porque agora é um movimento acelerado. Mais. Gravidade é 10. 10 dividido por 2, 5. 5t ao quadrado, ok? Dou uma resolvidinha, pessoal. Esse 5 está multiplicando, eu passo ele dividindo. 35 dividido por 5 dá 7. Passo o quadrado como raiz. Não precisa se preocupar quando a raiz não é exata. A gente faz na calculadora, não tem problema. Raiz de 7, 2,64 segundos. Então, esse, pessoal, é o tempo só de descida. E está de acordo com o que a gente já sabia, né? Que o tempo de descida tem que ser maior que o tempo de subida, porque a altura que ele percorre é bem maior. A gente viu lá no outro slide que o tempo de subida foi 1 segundo. Descida está dando maior, 2,64. Ok? Então, qual que vai ser o tempo total, que é uma das perguntas do exercício? O tempo total é a soma, pessoal. Tempo de subida mais tempo de descida. 1 mais 2,64, 3,64 segundos é o tempo total que a bolinha fica voando, ok? Para descobrir o alcance, última coisa que a gente vai fazer, para descobrir o alcance, a distância percorrida pela bolinha no eixo X, única equação do alcance que a gente consegue, que a gente conhece, perdão, ΔSx, Vx vezes o tempo. O Vx a gente fez pela decomposição lá no começo do exercício, é 17,2, e o tempo agora eu considero o tempo total, subida mais descida. 17,2 vezes 3,64 faz essa continha aí, 62,61 metros é o alcance dessa bolinha. Beleza? Tranquilo? Pessoal, não é um exercício fácil, é necessário fazer uma análise diferente por causa dessa perda de simetria entre a subida e descida, mas a base, as equações, a análise, tem muita coisa que se mantém semelhante. Mas tome cuidado com exercícios desse tipo, quando o carinha começar um movimento numa altura maior do que o chão, a gente precisa fazer desse jeito, tá bom? Pessoal, espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa aí, dá um toque nos comentários, a gente te ajuda aí a entender cada vez mais o lançamento oblíquo, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado pela participação, até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.